Boa tarde, pessoal. Aqui é André Romagnoli, aqui de Apucarana. Estamos aqui uma live especial com dois convidados, dois amigos da gente. Está conosco um tema muito interessante. Vamos compartilhando a live. Esse assunto é um assunto pertinente, um assunto que tem muitas pessoas que têm que ter famílias que têm, algumas pessoas com deficiência visual, e a gente tem que saber toda a necessidade, toda a demanda que precisa dessas pessoas, a cidade se preparar, a sociedade se preparar. Então, a gente tem que saber do que se trata. Eu estou aqui com o João Moreira. O João é radialista e também esportista. E estou também com o Wesley Santos. Wesley também é esportista e é empresário. Os dois também têm deficiência visual e vão falar da vivência dele, da experiência. A gente vai fazer um bate-papo aqui. Eles aceitaram o desafio de estar conosco, conversando e falando. Não é isso, João? Isso mesmo, meu amigo André. Boa tarde aí às pessoas que estão nos acompanhando, né, no canal aí, do YouTube e pelo Facebook. Estamos aqui, né, André? Vamos, digamos assim, tirar alguma dúvida das pessoas que não têm muito conhecimento sobre a área da deficiência, né? E vamos bater um papo legal aqui. Tentar esclarecer o máximo possível. As pessoas que estão aí no canal, quiser fazer pergunta, né, André? Sim, justamente. Pode fazer, né, que a gente vai tentar responder. É isso, meu amigo? Aí, Wesley. Com certeza, né? Primeiramente, foi um prazer enorme, né? Tá passando um pouco da nossa experiência, né, João, de vida no paradesporto, até do âmbito social também, né, para que as pessoas possam tornar-se cada vez mais esclarecidas a respeito do, não vou dizer do nosso problema, né, mas sim de algumas limitações das quais nós temos. Né? Inclusive, na realidade, eu também tenho uma deficiência visual, né? No Brasil, eu estava vendo a estatística. No Brasil, segundo o IBGE de 2010, 18% da população, 18,6% da população tem algum tipo de deficiência. Desde a deficiência mais moderada, leve, até uma deficiência de grau mais elevado. E até pessoas que realmente não têm visão. Porque é mais ou menos assim, André. Como eu sou do esporte, aí tem a classificação do esporte, né? Mas a medicina reconhece que esses 18% são deficientes.
Agora, digamos assim, não é que ele seja deficiente e possa competir. Não, é que você falou, você tem problema. Vai que no exame para competir você não passa, mas você é deficiente. A deficiência não é só aquela pessoa, porque para muita gente mesmo, acha que o deficiente é só quem anda de cadeira, de muleta ou com a bengala na mão, mas não é. Justamente. Não é só esse tipo de deficiência, entendeu? Eu não ando de bengala, o Wesley não anda de bengala, mas nós somos deficientes. Sim. Inclusive, eu estava vendo um trabalho de uns professores na área de medicina e fizeram na cidade de Assis. Aí publicaram na Associação Brasileira de Oftalmologia, um trabalho de 2009, chama Inclusão Social do Deficiente Visual e Experiências e Resultado de Assis, São Paulo. Eu achei um trabalho interessante, é um trabalho que foi publicado em 2009 pelos professores Eduardo Angriguete, Maria Rosa Bete de Moraes Silva, Newton Cara José, Maurício Maia, Mariano de Rezende Andriguete, Valcir Coronado Antunes. Eles concluíram achei interessante a conclusão deles. Uma consideração que eles fizeram aqui, não é uma conclusão. Eles falaram o seguinte, dentro da discussão do trabalho, eles falaram o seguinte: infelizmente, a grande maioria dos pacientes atendidos por eles, né, de maneira geral, são tratados e permanecem sem orientação adequada, vivendo por muitos anos em condições de cegueira, entre aspas, cegueira desnecessária, entre aspas. Em nosso país, programas de atendimento a portadores de deficiência visual são geralmente concentrados em departamentos de oftalmologia de hospitais universitários e alguns centros. João, me relata a tua experiência, como você descobriu essa sua deficiência, como você lidou com isso, como foi? Na verdade, André, comigo foi um caso, eu diria assim, meio estranho, interessante assim no ponto de visão e meio difícil de acreditar. Sim. Isso foi eu posso dizer que foi um acidente jogando bola, entendeu? E foi uma cabeçada. Eu pulei para cabecear a bola e o outro cabeceou só o meu rosto, só a minha cabeça, só essa parte minha aqui. E daí deu descolamento de retina, atrofiamento no nervo óptico, entendeu? E daí aconteceu uma série... No teu olho direito? Dos dois olhos. Dos dois Na olhos. realidade, atingiu os dois. Afundamento de maxilar, eu tenho esse lado aqui meu. Sim. Esse aqui meu, ele rompeu até o ouvido, abriu, entendeu? Assim, separou esse osso até o ouvido. E daí foi que eu tive o problema de visão. De visão. Jogando bola. E como foi a tua reabilitação? Você aqui você vê, esses médicos concluíram, numa discussão, falou o seguinte: tem muita gente que permanece sem orientação adequada, vivendo e tratados sem uma orientação adequada, vivendo, entre aspas, uma cegueira desnecessária. Eu vou falar um negócio para ti. Interessante. Eu vou falar um negócio para ti, André. Eu fiquei 3 anos fazendo tratamento. Em 3 anos que eu fiquei fazendo tratamento, é claro que eu me afastei dos amigos que eu estava fazendo tratamento, né? E em 3 anos eu acreditava que eu ia voltar a enxergar normal. Eu acreditava que eu ia jogar bola normal, que nem eu jogava com os amigos. Aonde eu morava tinha uma cancha lá que jogava bola todo dia. Sim. Entendeu? Lá no Acre. Lá no Acre. Sou do Acre. Sim. E as pessoas, quando iam jogar bola, entravam pelo meu portão e ia jogar bola lá atrás no sítio onde eu morava. Que eu morava num sítio, era dentro da cidade, mas era um sítio, entendeu? Uma chácara. Era uma chácara. Então, nesses 3 anos eu acreditei nisso. Eu ia para lá, quando eu estava fazendo tratamento, que eu viajava, eu fui para Brasília, entendeu? Fiz tratamento lá no Acre mesmo. Eu ia para lá, batia papo com os caras, mas não jogava bola, que isso aqui meu dia, né? Então, se eu não podia movimentar, eu fiquei 1 ano, André, que se eu fosse cuspir, saía sangue pelo nariz, saía sangue pela boca. Então, eu fiquei 1 ano assim. A lesão foi grave, A lesão né, foi João? grave. Muito grave, eu fiquei né? em coma 5 dias. No hospital, 5 dias, em coma, sem saber que estava nem vivo. Eu acordei assim, pô, onde é que eu tô? Aí foi. Tanto que quando o rapaz cabeceou, que eu subi assim, que eu senti o choque, foi meio que um relâmpago assim. Eu caí no chão, que eu levantei e esse olho meu aqui estava fechado já. Já não abriu mais, já estava fechado. E aí eu fui tonteando assim, só me lembro que eu peguei no ombro do juiz, estava do meu lado. E aí não lembro mais, né? Sim.
Tá. Aí quando eu cheguei no médico, que o médico lá fez um óculos para mim, olha, esse óculos aqui é para não dar alteração no teu olho, porque se eu ficar sem óculos, aí começa a pressão do olho alterar, o meu olho fica vermelho, começa a arder e escorrer. Isso aí atinge minha vista mais, né? Aí isso aqui é para não... E eu coloquei o animadão, coloquei o óculos no rosto assim, do meu jeito, eu voltei lá no médico, eu digo, mas doutor, o que é isso? Peguei o médico, eu peguei o óculos lá na ótica aqui e não enxergo nada. Ele falou, olha, sinto muito, mas o teu problema não existe tratamento para o teu problema. Estão fazendo experiência nos Estados Unidos, vou até participar de um congresso ano que vem lá, talvez daqui uns anos até tenha, mas hoje, infelizmente, voltar a enxergar você não vai mais nunca. E geralmente é o que mais acontece, né, João? Pela falta do conhecimento e até falta da estrutura também dos municípios. Aí eu vou chegar na pergunta que o André fez. Estou fazendo esse rodeio todinho, André, para chegar na pergunta que você fez, contando a minha história, né? Aí ele disse, ó, voltar a enxergar, você não vai voltar mais nunca. Pelo contrário, você corre um grande risco de ficar cego total, porque você tem problema de descolamento de retina, atrofiamento no nervo óptico. Então, tudo isso, uma hora, você pode estar andando na rua e ficar ceguinho. O médico falou para mim, sério, doutor, sério. Voltei para casa, fui para dentro de casa. Sabe o que eu fiz? Me tranquei dentro do meu quarto, fiquei lá mais ou menos uns 6 meses. Os caras passavam para jogar bola e eu me trancava dentro de casa. Quer dizer, a primeira coisa... muito traumatizado, sim, né? Diante da situação. Mas aí que eu quero te falar, André. A primeira reabilitação que acontece é porque você se tranca. É você mesmo, você se tranca. O deficiente... André, você não sabe a quantidade de pessoas que é deficiente e não admite, não expõe a deficiência, sabe? Porque tem vergonha, porque acha que as pessoas vão... você sabe disso, né? Sim, com certeza. A pessoa se prende. Eu conheço pessoa que teimava comigo. Não, eu digo, rapaz, você admita, vamos lá jogar bola mais nós. Aí o cara começou e virou jogador nosso. Mas ele não admite, ele tropeça nas coisas, ele dá pancada assim. Não sei o que, rapaz, tu não viu não, tu não enxergou na linguagem do deficiente. Ele fala, tu é cego, tu não enxergou. Não tá, entendeu? E outra coisa também, André, que hoje eu já trabalhei em instituto lá no Acre. Aí você foi para o instituto no Acre? Não, na verdade eu conhecia o cara que cuidava do instituto lá. Sim. Eu era amigo dele. Aí você foi para essa reabilitação ou não? Ele foi me buscar, porque eu não ia. Entendi. Você entendeu como é que é? Eles foram lá atrás de você. Ele foi lá me buscar e disse, ó, João, estou montando um time de deficiente, vamos lá comigo e tal. E eu não ia. Ele me ligava e eu não ia. Até que um dia, sábado, ele chegou lá, ó, vim te buscar. Aí eu fui mais ele. Sim. Fui lá pro meio do céu, joguei, mas os caras lá, nunca mais saí. Aí você fez todo o trabalho de reabilitação. Fui fazer todo o trabalho de reabilitação com ele, aí fiz orientação, mobilidade, fui pro colégio para estudar, que eu não, entendeu? Sim, no Acre mesmo. No Acre mesmo, fui lá pro CADV, que é o colégio de cego lá do Acre, né? Fui estudar, aí estudei e gostei, e daí eu comecei a ir pro esporte. Em função dele que foi me buscar. Dele que foi E através disso, depois eu fui morar no instituto lá do Acre, não porque eu precisava morar, mas eu fui morar para ir atrás de deficiente, de cego, sim, que tinha, igual a mim. Você foi fazer um trabalho de busca ativa. Isso. Sabe o que aconteceu? Sim. O Acre não tinha... tinha só um time de B1 lá. De B1 que a gente fala é o cego total. Sim. Com 3 anos que a gente fazia isso. Aí a bola tem um tipo um guiso, chocalho. É um guiso, é um chocalho chamado de guiso. Com 3 anos, o Acre tinha 70 atletas competindo no e B1. 2 anos seguidos, isso em todas as modalidades. Entendi. Atletismo e tudo. Em 2 anos seguidos, 3º lugar no Brasil. E você ajudou a construir toda essa rede. E virei atleta também, né? Que bacana. Tanto do atletismo quanto do futebol. E o pessoal, a gratidão, né? De jogar, se interagir. Eu vou falar pelo Acre. A gente foi buscar gente. Domingo o Alcide me ligou, que é o cara lá do Acre. A gente foi buscar gente com 3 dias de barco. 3 dias de barco. Porque a dificuldade tremenda. A dificuldade grande, é chamado de Seringal, na Floresta Amazônica, com 3 dias de barco e mais quase um dia de caminhada. Buscar as pessoas. Para buscar deficiente visual. Aí o Alcide domingo me ligou, eu acho que uma coisa leva a outra. Eu nem sabia que isso acontecia, ele me ligou domingo. Aí eu vou deixar te dar a notícia. Dessas pessoas que a gente foi buscar, essa dita que a gente foi buscar lá nesse Seringal, chamado Seringal,
entendeu? Sabe o que ela é hoje? Professora formada na UFAC, na Universidade Federal do Que Estado do Acre. maravilha, né? Então é uma reabilitação, né? Uma que foi reabilitação. feita. Através do esporte. Através do esporte. O esporte aí, depois a pessoa, através do esporte, teve uma reabilitação dela como pessoa, socialmente, ela começou a estudar, trabalhar, é isso. É isso. Você A gente entendeu? vai voltar. Agora vamos perguntar pro Wesley, como foi a tua experiência? Assim, a minha foi algo Se você quiser tirar a máscara... Foi eu algo acho que até formidável, assim, né? Eu posso lhe dizer, pois assim que eu conheci, passei a entender mais a respeito da deficiência visual, não somente a visual, né? Mas englobam várias outras, né? Então, assim, no período do qual eu descobri, eu falei assim, nossa, para mim não foi uma surpresa negativa, muito pelo contrário, pois eu já estava acostumado já sabia da minha limitação visual, mas achava apenas que um óculos, né? Mas você então nasceu com a sua deficiência Sim. É visual. hereditário, né? Hereditário. Então, minha família, a parte de mãe, minha mãe, os outros familiares, alguns familiares também, possuem essa deficiência, né? Sim. Mas para muitos é algo que, nossa, um óculos vai justamente suprir essa necessidade de você Que, enxergar. no caso, eu acabei de falar, né? Eu Exatamente. achava que eu ia sair Exatamente. enxergando E com o assim, meu óculos, e entendeu? há duas formas de você lidar com pessoas que são deficientes visuais. Tem o deficiente visual total e o parcial. Então, nós somos classificados justamente no parcial. Então, muitas das Mesmo vezes... com óculos não resolve Não, e assim... o problema de visão, né? Não. Não tem correção, né, João? Mesmo com o óculos não tem correção. Foi o que o médico falou pra mim, entendeu? O É. seu óculos não é pra você enxergar, Entendi. entendeu? O seu óculos é pra não... Forçar a vista. Forçar a sua vista, para não dar, para infeccionar a sua visão, para não Entendi. alterar a pressão do seu olho, mas enxergar você não vai enxergar. E a percepção das pessoas na rua, se elas não souberem, né? Assim, se elas não tiverem ciência de que nós temos essa deficiência, para elas nós não temos essa deficiência, entendeu? Agora, como vai ao do cotidiano, né? Então, por exemplo, o dia a dia vai mostrando justamente as nossas limitações, sabe? Então, acaba se tornando uma avaliação funcional, Sim. entende? Então, foi através da época da qual eu saí do estado da Bahia, cidade de Salvador, fui ao Rio de Janeiro e foi de lá que eu acabei me engajando mais a Com respeito. que idade você foi pro Rio de Janeiro? Em torno de 15 para 16 anos, sim. mais ou menos. Mas uma tia minha, ela já residia no estado e ela também possui a deficiência, sabe? Então ela te encaminhou para o exatamente. Instituto Isso, ela Benjamin abriu a Constant. porta para que eu pudesse estar cada dia mais me abdicando da minha saúde, né? Joia. Viu, gente? Mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo. Para Iracibá, para o Valdenir Ferreira dos Santos, para o Cris Josafate, para o José Divino Oliveira, um abraço para vocês, para a Vera Fornaciari, para a Maria Angélica, um grande abraço, compartilha com os amigos, o assunto é muito interessante e estamos falando experiências, né, de vida, cada um falando a sua experiência e como essa reabilitação é importante, né? Porque através da reabilitação a pessoa vai se incluindo na sociedade, não é... E outro aspecto, né, André, assim, que Wesley. foi muito interessante, assim que eu havia feito os meus exames, e quando constou no laudo justamente a minha deficiência, até o oftalmologista olhou para mim assim, mas você não está espantado com isso? Eu falei, não, assim, isso eu já nasci. É claro que para quem já nasceu é algo... não muda muito, entendeu? Para ser sincero. Porém, acontece que era para eu eventualmente estar enxergando menos do que eu enxergo. Sim. Mas o que é que não me limitou? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de adquirir conhecimentos, né? Então, assim, procuro estar sempre lendo, procuro estar sempre me entretendo. Então, aquela letrinha em um livro, em uma Bíblia, quaisquer que seja, eu, assim, praticamente, vamos falar até no linguajar chulo, né, João? Cheirava o livro, sabe? Então, isso fez com que eu me habituasse àquilo, sabe? Sim, eu me habituasse que eu... Era uma coisa natural, né? Exatamente, tornou-se natural. Então, para mim, no meu estilo de vida, assim, não mudou muita coisa, sabe? E veio agregar cada vez mais, pois quando eu conheci o Paradesporto, isso para mim foi algo... Nossa. O Wesley, ele corre aos 100 e 200 metros, 100 e 200, inclusive
em Maringá, né, João, no ano de 2015, foi 16, se eu não me engano, 16? 16. Né? Eu fui o recordista da prova na época. Oh, que bacana. E o João, Porque você está assim, correndo quantos metros, João? Porque assim, André, eu e o Elis somos deficientes visual. Só que a classificação do paradesporto é diferente. Como é? Como explica para as pessoas que estão nos assistindo? O deficiente visual, vou falar deficiente visual, são 3 classificações, tanto no futebol quanto no atletismo. Certo. No atletismo é F11, F11 é o quê? O cego total. Certo. F12 é o quê? O F12 está dentro da classificação até 15% de visão. Entendeu? De 5% até 15% de visão está o F12. E o F13 é aquela que vai até 20% de visão. Então, para você ser apto a competir no paradesporto, tanto no atletismo quanto no futebol, você tem que ter no máximo de 20% de visão. Não mais. Quer dizer, passou dos 20%, você é deficiente, mas você não é apto a competir. Não classifica. Não classifica. Como paradesporto. Como paradesporto. E algo muito bacana, assim, que nós não devemos deixar de ressaltar, é o seguinte, que muitas outras pessoas ainda, até do nosso âmbito social, né, elas possam ter a deficiência, mas elas não têm o conhecimento de que tem essa deficiência. Aí entra a sociedade, os institutos, né? Em Curitiba tem um, né, João? Tem o Instituto Paranaense de Cego, morei quase 3 anos lá no Instituto Paranaense de Cego. E eles fazem um trabalho quando eu vim do Acre, reabilitação lá. E lá no Acre tinha esse trabalho? Tinha. Eu até falei no começo, né, que eu fui morar no Instituto lá do Acre para ir atrás das pessoas que tinham problema de visão, que nem o Alcide foi lá me buscar na minha casa, né, para mim jogar bola. Aí eu passei a morar no Instituto do Acre, eu morei quase 3 anos também dentro do Instituto lá no Acre, mesmo tendo onde morar. Que eu era do Acre, mas eu fui morar no Instituto lá, uma espécie de gerente do Instituto, de gerenciar o Instituto lá, né? Mas eu saía... Aí vocês montaram essas equipes aí? Aí foi montar essas equipes. Quais equipes que tem no Paradesporte? Você está falando no geral? No geral. E, André, tem várias, né? No geral são várias, mas eu vou te citar aqui as equipes, digamos assim, que hoje está no áudio do Brasil. Vou te falar de futebol. Tem o IPC, tem o IBC, o Instituto Benjamin Constant, o IPC é da Bahia. Do qual eu representei. Entendeu? Tem o ICB, tem a... ICB de onde? Cuiabá? Da Bahia também. A Bahia também. Cuiabá é a MC. Cuiabá. Então, cada estado da federação... Cada estado tem um instituto. Eu não diria cada estado. Tem estado, que nem São Paulo, tem 3, 4, 5, 10... tem mais. Porque na realidade não é só instituto, porque aí tem as associações. Certo. Associação de cego de Minas, da Bahia, e assim vai, entendeu? E aqui no Paraná... Só em Curitiba tem 3 associações. 3 associações. Ativa atualmente. Ativa, que tem a EDV, tem a Devipar e tem a Além da Visão. Sim. Entendeu? Então, só em Curitiba tem essas 3 ativamente, mais o instituto, né? Instituto. E infelizmente, né, em relação ao que o João havia ressaltado também, as pessoas estão nas suas cidades, nas suas respectivas regiões e querem até buscar uma forma de reabilitação, uma forma até de ressocialização, né, João? Podemos se dizer assim também, que, queira ou não, quando as pessoas acabam sabendo, no caso do João também, depois ele ficou 6 meses, né? 6 meses depois de 3 anos, né? De tratamento. Ficou 6 meses. Isso acabou gerando-se nele, no caso, uma depressão, né? Sim. Então, o que acontece? A saúde mental fica afetada. Exatamente. Né? Então, o esporte, ele acaba resgatando a pessoa. Justamente, resgatando a pessoa. E se a região não passa as informações, no caso, justamente para essas redes de referência. Exatamente, né? A pessoa vai ficar no mesmo, justamente. Sabe? E, infelizmente, isso acontece bastante. André, eu vou falar um negócio aqui, que talvez você vai até pasmar assim, o quê? Mas você sabe qual é o maior empecilho do deficiente? Começa na família. Você acredita? Eu conheci família que fui lá na casa deles 4, 5 vezes para poder ele acreditar, levava ele lá no instituto para dormir lá, para ficar lá, para ver os deficientes lá, os cegos,
fazendo as atividades, levava no colégio, levava no Para treino, acreditar que é possível. que era possível para poder ele deixar o filho ou a filha ir. Eles tinham medo, tinha receio. Receio, quer dizer, Na verdade, que a pessoa, ela sendo, vamos dizer assim, tendo acompanhamento, ela vai ter autonomia na sim, vida, não é isso? mas ele acha a própria família, maioria, hoje está menos, mas era assim, e ainda é muito assim, André, eu te confesso que é muito assim, a própria família cria uma espécie de bolha de proteção que está protegendo, não está atrapalhando. Está atrapalhando. Entendeu? Temos grandes casos, né, João? Desculpe-me até interrompê-lo. Grandes casos de pessoas que são cegos totais, mas que, por força de vontade, né, melhor dizendo, resiliência, acabaram fazendo com que a sua limitação fosse cada vez mais algo... Sim. Como posso, instinto na sua vida. Quer dizer, sabe? a pessoa assim, também tem que ser proativa, é isso, não, Wesley? exatamente, a proatividade. A proatividade exatamente. Mas o Baiano, eu vou dizer um negócio para ti. A pessoa tem que ser proativa, mas, que nem eu te falei, muitas famílias não deixam, criam uma espécie Cria uma bolha. Cria uma bolha de Uma limitação que faz de... eu Sim. conheci mãe, que o filho e a filha, que tinha um casal, os dois eram deficientes, tinha 14 anos e ela dava banho. Não precisa, vamos lá no instituto que você vai ver, ele é capaz de tomar o banho dele. Não, mas... depois que ela começou lá, os filhos começaram a aprender. Quer dizer, a pessoa começa a aprender a viver. Você entendeu? Justamente. Eu tenho Inclusive, algo... viu, Wesley, a gente tem um número que é para perguntas, que é o 998291028. Se as pessoas quiserem fazer perguntas para o João responder ou para o Wesley, tá? Esse número é pelo WhatsApp, né? Pode mandar, ou manda mensagem aqui no Facebook, ou até no YouTube, pode mandar uma mensagem. É um número que a gente tem à disposição. Então, a gente vê a dificuldade, como voltando ao assunto, dentro da família, cria uma resistência, vamos dizer assim, seria uma super proteção, né, João? Uma super proteção. Mas inclusive, quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Inclusive, tem uma no município que eu nasci, lá em Sena Madureira, que nós fomos lá 3 vezes buscar essa pessoa, e a mãe e o pai já eram um casal de idosos já, a filha, acho, né, tinha 18 para 19 anos, e elas não deixaram ir para o instituto. Sim. E eu não sei até hoje o que aconteceu com essa guria de Sena Madureira. Entendi. Mas ela não conseguiu porque ela não deixou. Acontece essa situação. Eu costumo dizer, né, que os obstáculos são diversos, mas que nossas forças para quebrá-los têm que ser limitadas, sabe? Porque se nós desistirmos, com certeza iremos cair, entendeu? Porém, temos que ser persistentes. E afinal, a nossa vida é como uma obra, né, pessoal? E aí, o término de uma será a construção de outra. Aí depende também, como o João falou e você comentou, Wesley, depende de uma rede, de um instituto, né, de uma referência. Sim, depende. Aqui em Apucarana, né, vamos tentar contextualizar para a nossa cidade. Aqui os serviços, ele consegue incluir as pessoas que têm deficiências visuais, ou até os cegos, na sociedade? Na vida da cidade? Sim, eu tenho coloco 2 questões nessa sua pergunta. A primeira, tem que partir de ambos, tá? Então, assim, se o deficiente ele quer se socializar, ou quer se ressocializar, melhor dizendo, ele tem que partir dele, é óbvio. E, consequentemente, se as pessoas também tiverem o conhecimento e a consciência de que, se colaborar, a coisa anda, consequentemente, entendeu? Essa situação acaba mudando. O Wesley, eu vou descontar de você de uma coisa, que tem que partir dele. Não, eu citei meu caso. Você estava trancado, eu estava trancado dentro de casa, eu não saí de casa. Eu falo já diferente. Se a família que tem um deficiente em casa, não prenda. Leve ele para um instituto, para uma escola, saia para andar com ele. Coloque, a melhor reabilitação para o deficiente, André e o Wesley sabem disso, é o esporte. Não tem colégio, não tem instituto, não tem nada. Qualquer esporte
Qualquer esporte que você É praticar. a porta de entrada, É né, a porta João? de entrada. É onde você vê todo mundo, entendeu? Que você olha assim, você começa a admirar aquilo. Não, eu vou superar. Porque, André, eu participei de 2 campeonatos mundial. Ô, que Entendeu? bacana, hein? 2 mundial. Maravilha. E um dos mundial que eu participei era um mundial mesmo, porque tinha atletismo, natação, tinha, eu acho que era 70 e não Era sei uma Olimpíada, então? Era uma mini Olimpíada. Sim. Tinha mais de 70 países. Que bacana. Entendeu? Então, eu vou te contar uma história que você... Eu sempre, eu não uso, mas eu sempre uso o que eu passei e o que já aconteceu comigo. Eu tinha quebrado o braço não, jogando bola, o cara fez uma falta em mim, eu caí sentado e a bola passou por entre o meu braço, como era futebol de cego, eu apoiei o bosta no chão, ele viu o barulho da bola, chutou, quebrou meu braço. Aqui, ó. Tem uma placa e 7 parafusos tem aqui. Beleza. Aí fiquei parado, aí 6 meses, 8 meses, aí voltei a treinar, e quando voltei a jogar, joguei no brasileiro e fui convocado para a seleção, fui para o Mundial. Eu, durante esses meses, André, eu reclamava que eu ia tomar banho com o braço operado e eu não podia. Vou te contar a minha história, né? Eu não podia passar o sabonete na cabeça direita assim e tal. Caramba, com a toalha. Vai, André, eu xingava. Não sei o que e tal. Eu fui para esse Mundial. Quando eu cheguei lá no Mundial, a gente foi jogar, né? Viemos para jantar. Rapaz, a gente via assim. Aí eu olhei a gente não vê direito, né? Aí os caras, não, por aqui e tal. Não tinha mesa, era no chão, assim, um monte de gente comendo rodeado. Eu fui olhar. Onde foi esse? São Paulo. São Paulo. Eu fui olhar, olhando assim, não, todos aqueles que estavam sentados ali no chão, a maioria deles não tinha nem braço nem perna. E estava comendo, dando risada, precisava você ver. Aí Vida normal, né, João? Aí no outro dia, nós estávamos de folga, um dia eu estava de folga, eu fui para a piscina, fui lá ver o pessoal da natação, né? Sim, sim. Cheguei lá, eu vi gente pulando na piscina, nadando, ele não pulava, o técnico ficava segurando, e quando tocava lá, eu soltava ele, e ele ia lá do outro lado. O cara medalhando, pulando dentro da piscina, eu digo, João Moreira, quebrei o braço, eu sabia que eu ia ficar bom, né, como já estou bom aqui, e reclamava porque estava só com o braço. Olha essas pessoas felizes da vida. Não tinha braço, não tinha tinha braço, perna. não tinha perna. É por isso que eu te digo, tem melhor... Esporte digamos assim, mostra que tem melhor ambientação para você. Como se a pessoa se incluir na sociedade através do esporte. E é porta de entrada para o estudo, para outras situações. tudo. É justamente isso. O esporte, né, o paradesporto, no nosso caso, hein, João, acontece que é a porta de entrada, justamente. Isso aí eu não discordo, plenamente concordo totalmente contigo. E, por consequência, a pessoa vai acabar adquirindo N conhecimentos, pois o âmbito que ela estará vai englobar várias outras pessoas, outras culturas. E assim, o João Moreira hoje ele é uma referência no paradesporto, na nossa modalidade. Eu creio que não apenas na nossa, né, mas nem tem outras, porque se falar em João Moreira no Brasil, muita gente conhece. O João tem a rádio, né? Sim, como chama a rádio, João? A rádio é Rádio Clube CFA. Por que Rádio Clube CFA? Porque CFA é o clube de futebol adaptado, qual eu e o Baiano faz parte. Sim. E no clube, mais uma história. Rapaz, eu tenho, não sei se eu posso contar a minha história aqui. Conta, João. A gente competia e não tinha transmissão, ninguém queria transmitir as competições para o desporto. Sim. Você sabe que TV aberta não quer transmitir, entendeu? Depois eu vou te contar uma história aqui real, que aconteceu. E aí o que aconteceu? Juntou um grupo de deficientes e criamos uma rádio na internet para fazer transmissão do paradesporto. E aí a gente começou... rádio web, né? A rádio web. E aí essa rádio foi se acabando. Aí o professor Rafael, que está nos assistindo, pediu para mandar um abraço para ele aqui. Um abraço para o professor Rafael. O presidente... Está onde? Está em Curitiba? Ele está em Campo Largo. Campo Largo. Um abraço, professor. Então, manda uma pergunta, aí fica ele à vontade. juntou, eu conheci ele lá na Positivo, que eu treinava na Positivo, né? Em Curitiba? Em Curitiba, e ele dava natação lá. Aí eu conheci ele lá de lá, comecemos, aí eu levei ele para jogar, para ser o nosso técnico lá, convidei ele foi lá, gostou. Aí a gente teve que sair da equipe que a gente estava, que era da associação, da Devipar, né? Associação do Cego do Paraná. E aí
ele montou junto com nós o clube CFA. O que é CFA? Clube de Futebol Adaptado, que aí não é só o deficiente visual, só o cego. Sim. Aí tem Outras modalidades. tem o cadeirante, tem o intelectual, entendeu? Por isso é adaptado. E aí, como a rádio lá estava se acabando, aí eu chamei o professor, o senhor permite que dentro do clube CFA eu possa criar uma rádio para nós fazer transmissão? Tem toda a liberdade. Aí eu criei a Rádio Clube CFA, está com 8 anos no ar. Entendeu? Pela internet dá pra Pela assistir, internet, né? e aí... E pelo Facebook também, né? É a rádio oficial do Paradesporto hoje em dia. É a rádio que transmite o Brasil todo. O Brasil todo. Todas as competições que tem do Paradesporto do Brasil, do futebol, entendeu? Passa a rádio transmite. Bacana. E em relação à nossa modalidade, né? É algo que outros países, né, João? Eles incentivam bem mais a nossa modalidade, tá? E, infelizmente, aqui no nosso país ainda, já teve um período que a seleção brasileira estava sempre entre as competições mundiais, né, João? E acontece que, infelizmente, por uma falta de, como posso lhe dizer, por uma falta de olhar, de visão da associação principal, da qual nós temos que utilizar o nome, eles não dão a devida atenção para nós. A base. A base, exatamente. Porque, na verdade, o André, é bem assim, o futebol, que eu te falei, as classificações, né? Aí vamos para o futebol. Sim. Né? No futebol é B1, B2 e B3. O que é o B1? O B1 é cego total. B2, aí... E aqui em Apucarana, João, tem quantas pessoas? Na realidade... Quantas no B1, B2? Na realidade... Você tem esse número? O André... Das pessoas que tem, eu não tenho, mas eu tenho das pessoas que participam do atletismo junto comigo. Aliás, quero até mandar um abraço lá pro Nélio. Mandar um abraço pro Nélio. Porque o Nélio, eu falei para ele ia ficar nos assistindo. Será que ele assistiu? Está assistindo? Pois Mandar um abraço pro Nélio. Ele disse que sim, né? Aqui tem, que eu conheço, né, que participa do esporte, 2B1, que é o Nélio e o Carlinho. Acho que o Carlinho, você também até viu falar, que o Carlinho é o presidente do instituto daqui de Apucarana. Dos cegos. Dos cegos daqui de Apucarana. Que fica ali perto do 28, ali Isso, entendeu? Do Clube 28. Mas eu não vou muito no instituto, eu não sei como funciona o instituto aqui, entendeu? Eu não posso falar assim, porque eu não convivo lá no instituto. Certo. Tem uma pergunta aqui do Antônio Marcos. Aqui ele pergunta aqui em Apucarana, qual a maior dificuldade que os atletas encontram e quais as providências que o poder público deveria tomar para melhorar o cenário? Eu vou passar para o João primeiro, depois passo para o Wesley. Para a gente desenvolver. Eu vou fazer até uma brincadeira. Eu gostaria que aqui em Apucarana tivesse a bolsa atleta municipal. Entendeu? Para desenvolver. Porque isso ajuda muito o atleta. Entendeu? Quanto à relação aos treinos, eu, João Moreira, não posso reclamar. Porque estrutura. Não, nem é em termos de estrutura. Porque a estrutura ali é uma estrutura básica, não é um ideal para se praticar, que você não compete fora num piso que nem nós temos aqui. Porque aqui nós não temos uma pista, né? Nós temos ali no Lagoão ali só coisa de pissarrinha e tudo, né? De areia, praticamente de areia. Então, hoje em dia não tem mais competição, não permite mais competir nesse tipo de pista. Então, é tatame e pronto. Mas em relação a dar treino pra gente, mandar até um abraço pro professor Grilo, entendeu? O Grilo é guerreiro nisso aí. Se eu falar com ele, professor, amanhã, 2 horas lá na pista, ele vai, entendeu? Então, para passar o treino pra gente, bom. Agora, em relação a isso, eu acho que a Apucarana deixa a desejar nisso aí, porque tem a lei para o incentivo ao esporte. Sim, tem. Isso aí não é uma coisa que... Tem a lei, deixa eu até falar aqui qual que é. Calma aí, deixa eu ver. O número da lei tem, que eu pesquisei, a lei está aqui, quer ver? Vocês sabem de cabeça ou não? Não, eu não sei o número da lei. Deixa eu ver aqui. Até tenho lá em casa, mas não trouxe. Eu acho aqui a lei. Lei Brasileira de Inclusão, 2015. É isso? Essa lei? Não. Essa é a lei de inclusão, né? Essa aí é a lei de inclusão. A lei do coisa é bem antes do que essa lei.
Tem uma lei, decreto 5.296, 2004. Bom, enfim, a lei existe. Aqui, eu estava vendo voltando àquele trabalho, né, o pessoal de Assis tem esse trabalho interessante, ele falou o seguinte, se tiver toda essa estrutura, né, profissionais, a gente pode estar em condições aí de dar a cidadania plena para a pessoa que tem deficiência visual, poder trabalhar, poder estar no esporte, estar na sociedade, não ficar escondida, como você falou dessa moça que estava lá no interior do Acre, que a família não queria que ela, né, participasse, né, quer dizer, ela não teve oportunidade, a gente não sabe, né, de estudar, não teve oportunidade de trabalhar, ter uma vida, né, João? E, digamos assim, como na época, isso há 18 anos atrás, os pais e mãe dela já eram idosos, como é que está hoje em dia, né? Pois é. Imagine, se já era idosa, ela tinha mais ou menos 18 anos, então como é que está hoje? Será que nós estamos vivos ainda? Porque isso ainda te impacta até hoje? Até hoje. Até hoje é uma coisa... E será, André, que nós não temos na região outros casos semelhantes? Temos. Com toda certeza, será que não tem que ter uma... te garanto. A questão é o quê? A questão é levar... que os órgãos públicos, né, eles dêem uma visibilidade maior para a questão, entendeu? Sim. Eles façam com que as pessoas... que estão nesse exato momento, né, muitas das estão nesse exato momento passando por, ou não digo apenas do lado visual, mas outros tipos de deficiência, ou até adquirindo, né, sem saber ao mesmo tempo, o que dê um incentivo maior, no caso, na qualidade de vida, na saúde, sim, sabe? Eu acho que é um aspecto muito importante para o desenvolvimento, justamente, entendeu, social. Porque é um público diferenciado, então a abordagem tem que ser diferente, não é, Wesley? Não é dessa maneira? Exatamente. Inclusive, eu estava vendo aqui, porque no seu caso, você nasceu com uma deficiência. Sim, sim. Você comentou que tem um fundo genético. Sim, isso? E aquela coisa... O João foi por trauma. Exatamente. Foi por trauma. Aí, mas tem situações, olha, eu estava vendo aqui, ó, no Brasil, estudos nacionais, de 16%, varia, né? Tem vários estudos. Sim. A 43% tem uma doença que é a retinocoroide, né? É um problema na retina, né? É por toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença, é uma zoonose. É uma zoonose. Que a pessoa pode se contaminar ou por alimento, sim, ou pela água. E quem é o portador é o gato. Então, tem doenças, nesse caso é uma doença, que é uma doença prevenível. No teu caso foi um trauma, foi um acidente. Aí não tem no teu caso, você nasceu. Mas genético. Tem caso que a pessoa adquire através da água, através dos alimentos. Que é a toxoplasmose. Muitos casos, desculpe me até interrompê-lo, André, da toxoplasmose, do qual você acabou de citar. Eu tive amigos, justamente lá no Instituto Benjamin Constant, que acabaram possuindo a deficiência através da toxoplasmose. Exatamente. E vem cá, vamos falar, você esteve lá no Rio de Janeiro. Sim. No Instituto Benjamin Constant. Na URCA. Qual o trabalho que ele desenvolve com vocês? Reabilitação. Como é a reabilitação? Por exemplo, a pessoa que já nasceu com a deficiência, ela é até mais fácil, né, João, dela se ressocializar. A pessoa que não possuiu, mas adquiriu e com o tempo perdeu ou acabou diminuindo, né, que é o caso de muitas às vezes, eles reabilitam em relação a aulas de culinária, massoterapia, os cursos. Então eles fazem com que o deficiente, né, tenha autonomia, sabe, na sua vida social. O esporte, inclusive. Então isso abre portas, né? Abre portas. É algo ele se insere através do trabalho. Sim, né? temos acadêmicos também. Hoje você tem uma atividade comercial, né? Sim. Na área de informática, sim, né? E outras áreas, através também que a reabilitação que você fez foi muito positiva, não é isso? Posso lhe dizer, não é me vangloriando, né? Me auto-vangloriando, mas vai muito do querer, da vontade, do poder da pessoa. Precisa pegar, determinar o que ela quer para a vida dela. Sabe? Eu saí de Salvador, saí do meu âmbito familiar, fui para o Rio de Janeiro, para uma cidade da qual não conhecia nada, tem uma tia que reside lá, e atualmente minha irmã também reside. Então, assim, para mim foi
steps, sabe? Até chegar no sul do país, através do esporte, que foi fundamental. Esporte, então, assim, essa pessoa aqui, para mim, é uma pessoa que, nossa, me ajudou bastante e continua até hoje me incentivando, me dando as broncas. Bastante. Bronca é muito. Então, assim, se na vontade de vencer, de ganhar a vida, você não tiver isso dentro de si, você vai continuar na mesmice. Viu, André? São duas situações. Uma situação que a pessoa, igual o João teve um trauma e várias pessoas teve, aí entra em depressão, fica depressivo, ou a família não deixa, tal, e aí depois ela desperta para isso, aí vai depender da vontade dela, não é isso? Dela, Acho e que consequentemente... são momentos, né? Isso aí que eu ia dizer também, André, pegando o gancho do Baiano aqui, que morou lá no IBC, eu morei lá no Instituto do Acre, eu falei, né? E morei aqui em Curitiba. No nosso meio também, no meio da deficiência, não só tem gente esperta não, viu? Não só tem, digamos assim, você foi lá, buscou e a pessoa, gostei, vou fazer. Não, nesses percursos da vida, tem deficiente também que não quer nada com a vida. Sim. Não é verdade, Baiano? Sim. Entendeu? O que o Baiano falou aqui, que depende também da pessoa querer, Lógico, depende dúvida, mesmo, entendeu? Teve pessoas que têm potencial e a gente levava lá para o instituto lá, a pessoa não queria nada com a vida, porque lá para morar nesses institutos você tem que ter Tem uma regra, não tem uma regra. tem Lá no normas, Acre, né? lá no Acre era assim, você era obrigado a estudar e praticar esporte, mesmo que não fosse para competir. Mas você era obrigado a praticar ou atletismo, ou futebol, você escolhia o que você fazia fazer, mas você é obrigado a praticar. Por que você é obrigado a praticar? Porque o esporte é inclusão. Sim. O esporte é inclusão. Em outras pessoas. Isso, né? está te incluindo no meio da Justamente. sociedade. Você está entendendo? quebrando aquele, vamos Isso. dizer, um gelo. Uma Você tá barreira. entendendo? Né? Isso. Justamente. Você está entendendo? Inclusive, você vê, e também vai transpondo essa barreira, a pessoa vai se inserindo na sociedade, a questão de emprego também, né? Isso. A própria, e aí tem a própria legislação tem a cota de emprego. 2% até 200 empregados, né? André, assim, De 3 de 200 a 500 empregados. A própria legislação Sim. tem legislação para isso. Mas o Baiano sabe disso, porque no Benjamin ele morou lá e ele viu muito isso. Tem pessoas que é até expulso do instituto, outros que não quer nada, vai embora, tá entendendo? Isso vai muito do quê? Vai muito da índole, né? É uma questão de caráter, sabe? E algo que você acabou de citar em relação à empregabilidade, o João sabe muito bem disso. Assim que eu cheguei em Curitiba, ele abraçou as portas, ele me abraçou, no caso, né? Ele abriu as portas da casa dele para mim na época, da qual nós já tínhamos uma estrutura no âmbito esportivo e tudo, mas o social faltava um pouco, pecava, e ele foi uma pessoa que foi determinante na minha vida naquele período. E logo que eu consegui meu primeiro emprego, foi o segundo, né? Porque o primeiro eu havia feito o curso de capacitação, né? Em Curitiba, você começou a trabalhar em Curitiba. Sim. Que idade que você tinha? Tinha 18, 19 anos, né, João? 19 anos. 19 para 18, anos. 18 o Bruno veio com 17, né? Você veio com 18. Isso. Então, o que acontece? Naquele período, o Bruno, inclusive, mandar um abraço para ele, a minha prima Denise também, te amo. Estão aonde? O Bruno está no Rio de Janeiro, como se fosse um irmão para mim. Bruno. E Um a abraço. Denise também, né? A Denise, um abraço. Isso. Sua prima, a Denise? Minha prima, aham. Um abraço, Denise. Está no Então- Rio de Janeiro? Não, Na capital? Salvador. Aham. Então, assim, o que acontece, André? No período do qual eu fui trabalhar na Renner, lembra, João? A Renner, para mim, eles... Isso lá em Curitiba. Sim, Lá em e isso foi através da cotas. Na tá? loja. Lojas Isso foi através- Renner. Na loja Lojas Renner. Isso foi através de cotas, tá? Porém, quando eles viram a minha capacidade, tá? De atendimento ao cliente, eu comecei no estoque. Deixa eu falar sou por ele. suspeito até em falar, Deixa né? eu falar por ele. Você é Deixa eu suspeito falar por de ele. falar. Ele morava comigo. Esse Pia aqui morou quase 3 anos lá em Curitiba, na minha casa. Entendeu? Ele começou, digamos assim, na ralé, estoque, de completar o estoque, entendeu? Em 6 meses, ele foi promovido 3 vezes. Que Em maravilha. 6 meses. Em 6 meses, ele ganhou 2 meses seguidos como o melhor vendedor da Renner. Ele ganhou o prêmio de melhor vendedor da Renner. Maravilha. Você viu? Então, quer dizer, não é a deficiência que faz você... atitude. É atitude. E isso ele não ganhou como melhor vendedor da Renner, não como deficiente. Ele ganhou da Renner no geral. Geral.
No geral, ele foi premiado 2 meses seguidos. Ele chegava lá com um sorriso de orelha a orelha. Ele tinha um negócio de tiozinho. Mas eu estou falando isso aqui, estou repetindo de novo. Ganhei o prêmio de novo. Verdade, ganhei de novo. Ele me mostrava o prêmio que ele tinha ganhado. Quer dizer, isso é o quê? Isso é querer, é esforço, né? E ele estava competindo não só com a área de deficiência, ele estava competindo com toda a cadeia de renda. Então, você transpôs aquela primeira etapa que você falou de resgatar a pessoa, tal, reabilitou, tal, incluído totalmente na sociedade. Sim, aí veio o esporte, veio o esporte e depois veio o social, porque, assim, graças ao esporte, eu conheci o João. Graças ao João, eu tive uma capacidade de relação interpessoal, coisa da qual eu era muito tímido em relação a me abrir com as pessoas, né? Sim. Isso foi um divisor, sabe? E foi pelo esporte. Sim, exatamente. Tudo isso começou pelo esporte. Exatamente. A gente, você vê que bacana a conversa. A gente vai começar finalizando, né? Uhum. E a gente aqui, lógico, a gente poderia ficar mais tempo conversando. A gente vai fazer quase 1 hora que a gente está conversando. Mas a gente agradece, né, a participação do João. Aí eu vou passar a palavra para o João dar o último recado e para o Wesley. O João Moreira tem esse trabalho bacana na rádio. A rádio vê pela internet, pelo Facebook. Pode acompanhar o João. João, como é os horários? Quais os horários? Na realidade, a rádio fica no ar lá 24 horas. Né? Tem programação o dia inteiro. Programação na rádio o dia inteiro. Mas os meus programas são nas quintas e no sábado. Entendeu? A partir das 20 horas até as 20 horas. Tanto Quinta e sábado. Das 20 horas. Das 20 horas. E aí ele faz a programação pura Apucarana. Isso. E tem outros parceiros que fazem de outros cantos, inclusive de Curitiba, entendeu? Entendi. Inclusive para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Mas, só pegar um gancho do esporte, do esporte. O esporte é tão integração, o esporte te integra na sociedade, que eu estou hoje aqui no Paraná, vim do Acre, estou aqui no Paraná há 17 anos, estou dando 18 anos, estou morando aqui no Paraná, por causa de quê? Por causa do esporte. Por causa do esporte. Então, o esporte. É o divisor. Entendeu? Não foi por causa do esporte. E hoje. O Wagner andou o Brasil e agora está aqui em Apucarana. E eu vou te contar uma história do esporte que fez comigo. Eu participei, quando eu te falei, de 2 mundial, depois com o Alcide, foi lá me buscar em casa. Joguei 2 mundial pela seleção brasileira. Eu acho que em atividade hoje eu sou o atleta mais vezes campeão brasileiro. Na modalidade. Entendeu? Fui 6 vezes, fui 7 vezes eleito o melhor jogador do Brasil. Fui 7 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Que bacana, hein? Sou recordista paranaense dos 1.500, 800, do 400 e do lançamento do dardo. Treinando, né? Todo dia, de segunda a sexta, entendeu? E do lançamento de dardo. E tudo através do esporte, né? Conheci, através do esporte, conheço... Muita amizade, né? Muita amizade, conheço o Brasil quase que de ponta a ponta. Já viajei para fora do Brasil, tudo através do esporte. Então, o esporte é a maior reabilitação para um deficiente que pratica esporte. E se nós, André, formos, né, mais bem visto mediante os órgãos públicos, tá? Com certeza essa minha história do João, isso aqui ainda, nossa, terão outras e outras multiplicando e outras. essas experiências. Exatamente. Né? Não esqueci de ressaltar, acho que tem uma pergunta, né, no YouTube, inclusive, tá? Aqui, tem a Marli, mandou um abraço para ela. Marli Chagas, para Cleonice Gomes, no YouTube. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Marli Chaga? Ela falou... A Marli Chaga como é que é? Marilândia do Sul. Marilândia do Sul? Eu conheço a Marli. Eu tive transmitindo lá uma competição em Marilândia do Sul. Estou localizando a pergunta. Um abraço para a Marli, faz tempo que eu não tinha notícia de você, Marli. Quero aproveitar que você está fazendo aí, posso mandar um abraço para o Nino, para a Clarice, para o Carlos Magno, e para a Mirlândia, a Mirlândia é minha esposa. Um abraço para ela também. Entendeu? Marco Bruno pergunta para o Wesley. Quero saber se ele acha que a cidade influencia na independência do deficiente. Boa pergunta. A pergunta foi o seguinte: se a cidade de Apucarana, ela ajuda
no papel, nesse papel de autonomia para o deficiente visual? Olha, como eu estou aqui desses quase 6 meses, né, na cidade, fui muito bem recebido. Nossa, amo a região sul do país, a Apucarana está começando a encher meu coração também, mas nesse aspecto ainda eu não cheguei ainda a ter ciência. Eu tenho. Sim. Entendeu? Mas enfim, assim, claro, como o João havia dito, em relação aos nossos treinos, em relação a essa estrutura, nós temos. Mas ainda falta mais, sim. Ainda falta. Com certeza falta. Eu entendi a pergunta dele. Ele perguntou sobre englobando a estrutura da cidade. O Bruno. A cidade de Apucarana deixa muito a desejar. Sim. A estrutura da cidade deixa muito a desejar. Eu vou te falar um negócio aqui que as pessoas não sabem, mas um negócio que atrapalha o deficiente são coisas no meio da calçada, tipo os lojistas daqui de Apucarana. Você não tem muitos cantos aqui, você não tem espaço para andar, você vai no comércio aqui, para o deficiente é terrível. Essas mesas nas calçadas, só invade, mercadoria, né? Na calçada, por onde a gente vai passar? Entendeu? E olha que eu tenho um pouco de visão, eu tropeço, eu saio aqui, o Nélio, ele treina comigo lá. Eu ando uma Nélio aqui, nós se bate um monte de coisa. Por quê? Porque é terrível para o deficiente andar nas calçadas daqui de Apucarana. Sim. E o comércio é o maior problema do deficiente hoje aqui de Apucarana, é o comércio aqui de Apucarana. Sim. Os lojistas não respeitam a faixa, a calçada. A calçada. Tem a Marli falou aqui, ó, faltou o professor Mário Sérgio Fontes, tá participando aí. Qualquer dia a gente faz uma live com ele, tá onde? Em Curitiba. A gente, meu amigo pra caramba. A gente convida ele gente via boa link. Demais. Professor Uma Mário, próxima vez, professor Mário. Só para falar, abraço. o professor Mário foi o cara que me trouxe do Acre para cá para o Paraná. Foi o Mário Sérgio Fontes. Descobriu. Ele que me trouxe lá do Gente, Acre. eu vou passar a palavra para o Wesley para ele mandar um abraço e também dar uma consideração final. Agradecer primeiramente a Deus, né, pela sua oportunidade também. E agradecer meus familiares que são para mim, né, muito importantes na minha vida. Apesar da distância, né, mas sigamos sempre nos mantermos unidos, mantermos juntos, né. Minha mãe, que é uma parceira. E minha prima Denise, assim, só que são muitos, né? Mas que agora aqui, nesse exato momento, hoje, para nós estarmos aqui, é esse cara aqui, ó, que eu tenho uma grande consideração, como se fosse um pai para mim, pois as broncas das quais ele me dá, e ele me dava, hoje até melhorei bastante comparado. Anteriormente, acho que a gente vai crescendo, vai amadurecendo também ao longo do tempo, né? Vai nos tornando melhor. E, assim, as pessoas que tem algum problema psicológico, que hoje está sendo algo muito fácil, né? Tanta informação que faz com que nós não vivamos mais como antigamente, né? É tanta tecnologia hoje que nós esquecemos do essencial. A parte humana, né? Exatamente. Relação então, humana, assim, né? Eu costumo levar isso para mim. Por exemplo, as redes sociais, muitas delas, elas não socializam, elas antissocializam as pessoas. Entendeu? Porque eu socializar isso aqui, ó, sabe? Justamente. Então, não é nos limitarmos, não é nos abatermos por nada, sabe? Eu sou baiano, sou nordestino, sou negro. Meu avô é baiano, viu? Então, meu avô é baiano perto de Senhor do Bonfim, Andorinhas, a cidade. E minha avó é cearense. Eu costumo dizer sempre isso até por parte de mãe. Eu costumo até dizer sempre isso pro João. João, preconceito quer dizer um conceito antecipado. Nós somos assim. Isso é da nossa natureza. Mas eu nunca passei por nenhum tipo de discriminação. Discriminação nunca. Porque eu sempre procurei me impor. Em qualquer lugar que eu ande, que eu vá. Nunca. Eu sempre procurei me impor. Sabe? E, infelizmente, hoje tem na nossa sociedade esse politicamente correto. Isso nos deixa muito mal. Que, na verdade, virou politicamente incorreto. Porque hoje você não pode nada. Nem brincar com meu amigo aqui, eu não posso mais brincar porque é arriscado eu ser processado. Não precisa ele entrar com o processo, não. O outro lá vai se sentir mal e vai me processar. Se sente ofendido. Digamos assim, se eu chamar, eu brinco com ele, ô neguinho, isso, aquilo, outro. Eu não posso falar isso. Hoje eu ando mais ele, mas nós até brinca na rua, que a gente anda se policiando. Sim.
Porque sempre tem alguém lá que Se eu falar, vai... se ele falar para você, João, você não está enxergando nada, já pronto, né? Você entendeu como é que é o negócio? Estou entendendo. Gente, mas eu agradeço Muito obrigado. a presença do João Moreira, agradeço a presença do Wesley Santos, que está na cidade faz pouco tempo. Seja bem-vindo, que você Muito fique obrigado. aqui, constitui família, né? E prospere aqui em Apucarana. A gente fica muito feliz na presença de vocês, trazer um assunto tão interessante e gente que vive o problema. Exatamente. Né? Então a gente fica muito feliz. Obrigado pelas pessoas que participaram, tiveram com a gente aqui na live, pelo Facebook, na página André Romagnoli, ou pelo YouTube, que fizeram pergunta. Agradeço. A gente tem o telefone lá, que é o 998291028. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Compartilhe essa live através do Facebook, através do YouTube. Um grande abraço para vocês e obrigado pela presença de vocês aí, aqui conosco.